Olá, queridos amigos telespectadores. É com alegria que estamos no ar com mais um programa O Lenho Verde. O nosso irmão Johnny está aqui conosco de novo, né? Faz parte dessa equipe do Lenho Verde. Arrumou um tempinho na agenda, né? Nesse cronograma que a gente fez bem apertado, para falar para você o que é a doutrina espírita, né? E nós aqui somos voluntários. Para não falsear a doutrina, estudamos sempre. E sempre dizemos que somos voluntários, pois a nossa intenção é desmistificar a doutrina espírita de várias maneiras. Todos nós trabalhamos, buscamos o nosso pão, temos várias formações, mas o nosso estudo é essencial para que você receba a boa palavra de uma maneira não distorcida. Então, nesse quase um ano de programa, você está vendo que o Espiritismo não é aquilo tudo que diziam que ele era. Ele é uma doutrina de paz, uma doutrina de amor. E esse nome, né, Lenho Verde, às vezes soa estranho, ele é para homenagear Jesus, aquele espírito luminoso, cheio de seiva, né? Ele mesmo se chamou de Lenho Verde. Mas o Johnny hoje veio falar pra gente do capítulo 16, Os Dois Senhores. Johnny, esse capítulo, ele vem, a gente já falou aqui em outra ocasião, com outro convidado, mas é sempre bom falar, principalmente nessa época de fim de ano, onde às vezes nós estamos muito preocupados com o que vamos ganhar ou o que vamos dar. Esse capítulo, né, de servir a Deus e a Mamon, o que ele tem de tão importante para nós? Bem, primeiramente quero te agradecer de novo a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do conhecimento que a gente busca, no entendimento dessa doutrina que é fantástica. E como você falou no início, ela não é assim tão ruim ou tão difícil ou tão entendível, mas ela é de uma libertação impressionante quando a gente se permite a entender de uma forma diferente. Então, quero te agradecer por esse quase um ano de programa e pelo convite de estar presente e você confiar e acreditar que a gente pode contribuir de alguma forma. E eu tenho um prazer enorme em fazer parte desse time e em dividir as possibilidades de conhecimento que a gente tem, porque essa é a forma correta mesmo da gente se melhorar. Estudando e entendendo o que de verdade é verdade, para que a gente possa crescer com isso e galgar um degrau por vez na nossa escala de evolução. Então, esse tema é bastante importante. Esse capítulo 16, ele nos dá uma possibilidade muito grande da gente fazer um mergulho interno e distorcer algumas coisas, né? Porque o capítulo diz, não servir a dois deuses, né? E a Mamon. O que é Mamon? Mamon é o dinheiro, né? É a forma terrena e material de a gente ter e fazer as coisas em prol deste processo material. Então, esse é um tema muito rico para a gente distorcer algumas coisas, porque dá a impressão que todo mundo tem que ser pobre para entrar no reino do céu, né? E que as pessoas que prosperam não têm esse mesmo merecimento. Então, na verdade, esse tema diz exatamente o contrário. Jesus não teve a intenção de dizer que o rico não pode entrar ao reino dos céus e que todo pobre vai para o reino dos céus, não necessariamente. Então a gente tem que entender que quando a gente fala de servir a dois deuses, não significa que a gente tenha que isolar o dinheiro, e sim entender que nós não podemos ser reféns dele. E aí, trazendo o início da sua fala, esta época que a gente está agora perto do Natal, onde os nossos valores começam a ser um pouco deturpados em relação ao que de fato ele é e ele significa para nós enquanto crentes, né? A gente entrar agora num mercado muito capitalista, muito consumista e distorcer o real sentido deste momento que nós vamos passar e acreditar que o Natal é uma série de produtos onde nós vamos trocar presentes, onde o meu tem que ser melhor que o seu, para não parecer que eu não sou próspero, inclusive, ou que eu não vou te beneficiar de uma forma. Então é importante que a gente possa hoje discutir e trazer um entendimento mais claro para que a gente possa
contribuir e entender e trazer para a nossa vida algumas coisas que se pode mudar se a gente olhar de forma diferente. Não, é verdade. Bem o que você está colocando. Às vezes você não olha de uma maneira diferente. As pessoas chegam a contar com o 13º, que é vamos dizer assim, é um dinheiro extra, né, a mais que vem para comprar isso ou aquilo para os filhos. O Evangelho ele vem trazer justamente o que o Johnny está falando. Não é que você não pode dar nada, mas você tem que doar-se mais. Né? As pessoas estão mais generosas, elas se preocupam mais em dar alguma coisa para o pessoal que trabalha com as ONGs, orfanatos, nossa, nem fala mais orfanato, são os abrigos, né? os ancianatos. O Evangelho vem trazer essa questão da avareza, Deus representando as coisas espirituais, né? E Mamon representando as coisas materiais. Mas não significa que você não pode dar um presente para o seu querido, para o seu filho, para o seu amor, né? Não significa isso. Claro, com toda certeza. Na verdade, eu acho que quando se fala não servir a dois deuses, significa que a palavra servir, ela tem um significado muito forte. É de propósito, é de submissão, não no sentido de ser submisso, mas de se doar, no sentido de estar presente. Então, quando a gente fala servir a Deus, Deus é este momento, é esta submissão, é esta doação. E aí servir ao dinheiro significa que não podemos ser escravos a ele. Não pode o dinheiro ter o valor a dominar a nossa vida. Ele não pode ser o alvo motriz das nossas mudanças. Eu não posso trabalhar em nome do dinheiro para que eu possa ter e com isso comprar e fazer e ter a pseudo-sensação de poder. Então, na verdade, é nesse sentido que a gente tem que desmistificar. O servir a dois deuses significa isso, que o dinheiro não deve mandar em mim e que o processo deve ser ao contrário. O dinheiro ele foi desenvolvido por nós, homens, para nossa subsistência e sobrevivência, mas como uma ferramenta de prosperidade e não como uma necessidade fugaz de controle. O poder não está na quantidade de dinheiro. O poder está em como você usa esse dinheiro em prol da sua evolução e do melhoramento do seu meio. Né? Então não é deixar de comprar um presente, mas não entender que o presente é o momento mais importante deste processo. Né? E que às vezes a preocupação de um pai e de uma mãe de estar trabalhando, fazendo hora extras, vendendo férias, tendo 2 empregos, fazendo um monte de outros trabalhos para que possa oportunizar uma vida material melhor ao seu filho. Só que às vezes há distorção desse processo e o tempo ele é muito maior consumido nesse processo. Você talvez não parou para pensar que o seu filho, antes daquela bicicleta mais moderna ou do último celular, ele gostaria de você mais presente, de uma mãe mais presente, de um pai mais presente. Então, que tal a gente ser o presente e não comprar o presente? Então, na verdade, dentro desse olhar é que a gente deve entender quando se fala não servir a dois deuses. Porque senão a gente pensa assim, Deus e demônio, né? E não necessariamente é isso. Na verdade, é a gente não conduzir isso de forma consciente. E a gente se escraviza. Essa referência, né, dos 2 senhores é justamente assim, aquela pessoa que é muito espiritualizada, ela não dá valor ao dinheiro, à matéria em si. Tanto é que Jesus dizia, o filho do homem não tem onde recostar a cabeça. Mas em nenhum momento ele condenou o ter. Ele condenou o apego ao ter. Quanto mais você se apegar e mais você se afastar da família devido a esse apego, você está se afastando de Deus, você está se afastando do Senhor. E aí acontecem essas coisas que nós estamos vendo, que os pais às vezes tentam compensar materialmente a sua ausência física, porque precisa trabalhar para ter. Então é bem esse ponto que o Johnny está colocando, que é para a gente lembrar que estar junto, estar com a família, estar com os amigos, né? Dedicar um tempo para você mesmo. É muito importante isso. Então, claro que é importante trabalhar para pagar suas contas, claro que é importante. Jesus não condena o trabalho e nem o ter. É preciso que a gente ressalte isso. Se você quiser conferir, só lembrando, tá? É o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Mas, Johnny,
quando Jesus ele traz aqui a questão, né, da casa do Zaqueu. O Zaqueu, né, só para o público saber, o Zaqueu ele foi muito avarento, mas teve um momento que ele despertou e ele resolveu pagar em dobro, né, o que ele tinha tirado dos outros. E aí Jesus ressalta: aqui houve salvação. Quando ele traz isso, Johnny, nos dias de hoje, será que a gente ainda consegue se desapegar como Zaqueu? Então, talvez essa seja a grande diferença e talvez o maior desafio da gente, né? Porque a nossa relação com o bem material está muito interligado à proteção de sobrevivência. Então, quanto mais eu adquiro, mais eu me sinto seguro para passar por esta vida. Então, na verdade, há uma dificuldade da gente em abrir mão disso. Então não é abrir mão, não é deixar de ter dinheiro e aí largar tudo e sair perdido no mundo, né? Mas entender que quanto mais eu tenho, menos eu deveria ficar preso a ele. E fazer dele um meio de me libertar e de poder estar forte nesse processo de evolução e contribuir. Não necessariamente que eu precise acumular para me sentir seguro, para me sentir protegido. Então, eu sinto que a gente tem uma distorção muito grande em relação a isso. E esse parágrafo específico relaciona bem isso mesmo. A dificuldade que a gente tem de achar que se eu não tiver o dinheiro para o amanhã eu não vou estar bem. Então, e pelo contrário, o estar bem amanhã significa que eu esteja bem comigo, que eu esteja em equilíbrio interno, que a minha espiritualidade esteja presente, que eu entenda qual é o meu papel neste processo de busca, de entender que a gente não foi feito para sofrer, né? A gente sofre porque a gente trilha uma história. Mas, tecnicamente, estamos aqui para nos melhorarmos. E se estamos aqui para nos melhorarmos, deveríamos ser melhores para nós e para os outros. Inclusive, você vê, o programa anterior a esse fala justamente sobre o egoísmo, né? Do Livro dos Espíritos, que é a maior chaga da humanidade. Então, se a gente observar, o medo, o Nazareno Feitosa fala isso, que o medo é a origem do egoísmo. Porque você quer acumular. Então você quer acumular. E isso acaba tornando você uma pessoa muito apegada ao ter. Então tem pessoas que brigam por qualquer coisinha que o outro estraga que é seu. Então ela não entende que aquilo é para ela usar. E aí a gente começa a pensar assim, como é que eu estou com relação ao meu ter? Ou seja, as coisas que eu tenho. Poxa, será que eu tenho que ter sempre tudo do melhor? E acumulando assim, coisas, né? E assim, não basta eu ter tudo do melhor, eu tenho que ter 50 camisas, eu tenho que ter 50 calças, eu tenho que ter 5 carros na garagem, eu tenho que ter muito dinheiro no banco. As proporções vão subindo, né? E parece que quanto mais isso aumenta, mais o medo aumenta junto, né? E a necessidade do ter mais ainda. Então, quando a gente começa a olhar isso de uma forma diferente, a gente começa a entender por que existe tantas pessoas com tão pouca posse material e tem uma felicidade tão real, tão verdadeira, e aí a gente vê pessoas com muito dinheiro, com uma situação financeira muito superior à grande maioria da média da população, e são pessoas sofridas, carentes, tristes, né? E ao mesmo tempo a gente vê tanta pessoa que não tem recurso e é tão triste, tão ruim, tão avarenta, tão presa, e também pessoas com muito dinheiro, com uma situação financeira muito bacana, sendo desprendidas, fazendo coisas incríveis aos seus outros irmãos e ao próximo de uma forma muito real e compartilhando muito dentro do que se é possível. Então, na verdade, o que a gente percebe é que o apego ao material é que faz a gente servir ao Deus que não se deve servir, né? Ou dentro do processo que faz com que a gente acredite que o ter e o acumular o processo vai salvar a minha geração e a geração dos meus, né? Quantas vezes a gente vê a história de pessoas, pais,
trabalhando para acumular para um filho sobreviver e ter uma vida digna. E esse filho destrói tudo depois. Tem aquela história, né? De uma forma... rico, filho nobre, neto pobre, porque às vezes não passa os valores espirituais, né? Se a gente observar nessa questão do Zaqueu, foi um despertar que aconteceu, né, momentaneamente nele. Foi uma coisa que ele despertou para esse desprendimento. E a gente pode lembrar do Oscar Schindler, que também, de repente, de tanto acumular, ele acabou despertando no meio de uma guerra que ele poderia salvar vidas com o dinheiro que ele tinha. Isso significa o quê? Que nós todos podemos ter o nosso clique a qualquer momento. Mas vai se desapegando já, né, Johnny? E que também não precisamos ter grandes fortunas materiais para dar o primeiro passo, para poder fazer a coisa acontecer de uma forma. Às vezes, não é nem o dinheiro que eu posso doar ao outro, e sim o tempo. Né? O que a gente está fazendo de verdade com o nosso tempo? Porque se a gente tem condição para ter um carro melhor, uma casa melhor, um trabalho melhor, o que também a gente está devolvendo para esse universo de uma forma proporcional ao outro uma melhora, né? E que não necessariamente vai envolver dinheiro, e aí a gente fica menos refém dele. Né? E aí a ideia é entendermos que a gente não tem que ser refém dos bens materiais. E aí esse momento é um momento de reflexão. É legal a gente olhar para essas festas comemorativas e entender que a espiritualidade tem um valor importante, que a gente só vai crescer enquanto a gente se respeitar no coletivo, enquanto a gente puder fazer algo em prol de um ou de mais, e tudo isso vai fazer com que a gente possa prosperar mais. E tem uma lei bonita da espiritualidade, que é a lei do retorno, né? E a lei da atração. Sim. Então, se de repente, quanto mais eu fizer, mais me virá, né? Então, isso também é importante que a gente olhe e comece a buscar. Então esse capítulo nos dá uma possibilidade muito grande de fazer um olhar interno e às vezes nos envergonharmos, né? Como é que tá meu apego? De algumas coisas, como é que está o meu apego em relação a tantas coisas, né? Ao meu trabalho, à minha necessidade, enfim, isso faz com que a gente reflita. Quando a gente fala muito assim, né, a questão financeira, às vezes as pessoas começam, meu Deus, mas só falam em dinheiro, só falam... Na verdade, não. A doutrina espírita, ela prega justamente, né, o desapego. Então, ninguém condena quem tem, né? A pessoa, às vezes, ela vai se condenando pelas atitudes que ela começa a ter ou que ela passa a ter. E quando a gente pensar que nos programas anteriores nós vemos trabalhando essa questão, justamente porque cada questão dessa foi trabalhada por Jesus. Ele quis dizer para nós assim, olha, você não precisa servir, você não pode servir os dois senhores. Então, se tu quer ter uma felicidade espiritual, a felicidade material ela não vai estar caminhando do mesmo lado. Então, como o Johnny está explicando, se a gente conseguir ter um equilíbrio espiritual e viver de acordo com as nossas posses, né, com os nossos quereres, né, o que vai acontecer? Nós vamos ser muito mais felizes. Há uma tendência real mesmo, né? Porque se dinheiro suprisse felicidade, não teria milionário depressivo, lógico, né? E todas as pessoas que têm muito dinheiro seriam as pessoas mais felizes do mundo. Sim. E a gente sabe que isso não é uma regra e muito menos uma verdade. Então é importante também a gente olhar para isso, porque suprir-se de matéria nos cria um vácuo interno e nos afasta da espiritualidade e da evolução. E dessa busca do verdadeiro sentido do que estamos fazendo aqui, né? Então, eu também quero ressaltar que é bastante legal a gente pensar também, porque senão a gente fica com essa coisa assim, é feio ter dinheiro, né? É feio crescer, é feio prosperar. Feio é o que você faz com ele, se não faz certo. Isso sim é feio. Exato. Então, na verdade, a gente tem que se esmerar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer as coisas acontecerem, mas a gente também não pode esquecer que estamos aqui em um conjunto e esse processo precisa funcionar junto. Então, quanto mais eu estiver bem com a equipe que eu trabalho, com os amigos de trabalho, com os colegas, com os familiares, com os meus
próximos queridos, né? Seja família ou não, enfim, isso tudo vai fazer com que a gente tenha uma capacidade de ficar menos refém, né? Menos refém dessa situação, e o material ele vai ter um outro valor se a gente souber olhar para ele de forma real. É muito claro, né, no Evangelho de Jesus a não condenação. E quanto mais nós trabalharmos o desapego, muito melhor nós viveremos. Aqui nós temos uma instrução sobre o emprego da fortuna. Então, o que Jesus tenta nos trazer, os Espíritos tentam nos trazer é o seguinte, que quando eu estiver de posse de algum tipo de fortuna, né, Johnny, eu possa... Olha a oportunidade que se tem, quem está de posse, porque não é nosso, é temporário. Quem está de posse, olha a oportunidade de ajudar, de trabalhar com o próximo. Você imagina, o Oscar Schindler tira um anel que ele ganha e diz assim, eu poderia salvar 3 vidas com esse anel. Isso foi um despertar que ele teve. Então você fica pensando assim, o que eu poderia fazer agora que eu tenho um monte? E quem não tem orientação, quem não tem essa orientação segura do Evangelho, né? Para onde que vai? E aí a gente cai em uma fala que eu já fiz em um outro programa, colocando bem a questão de ser bom e ser ruim. Né? A gente acha que não fazendo mal, eu sou bom. Não, você não é bom. Porque você não está nem fazendo mal e muito menos fazendo bem. Sim. Então, na verdade, quando você tem essa capacidade e esse despertar, quantas associações, quantas entidades, quantas estruturas poderiam ser beneficiadas com tão pouco dinheiro que seria para qualquer pessoa, porque às vezes R$50 para um é muita coisa, mas para outro não é nada. Como esses R$50 vai ser igual a 500 que não vai ser nada, como vai ser igual a 5 mil que não vai ser nada, e como a 50 mil que não vai ser nada. Então, na verdade, o que eu posso estar fazendo também em prol, né? E aí entra a parte legal, porque se a gente não é escravo e não é refém do material e de mamon, né? Nós vamos ser úteis e podemos servir. E aí sim, servir ao Deus que a todos nós pertence, que nada mais é do que o Deusinho que mora dentro de nós. E um ajudando o outro, tudo se beneficia. Então, às vezes, gente, R$1.000 de uma instituição para ajudar em uma reforma, para comprar um ar-condicionado, para ajustar uma calçada, ou mesmo o seu próprio tempo oferecido às pessoas e às estruturas. Então, desta forma a gente se torna menos refém, desta forma a gente pode ser útil e o processo e o dinheiro pode ser utilizado de uma forma mais rica, aonde todos se beneficiam do processo. É interessante que o André Luiz, um espírito que se comunicava através de Chico, ele diz em um dos livros da sua sequência, né? Ele diz que nas zonas de sofrimento, que ele chama de umbral, existem centenas de milionários que em nenhum momento, né, conseguiram partilhar sua fortuna. Que se tivessem eles doado pão que é uma coisa teoricamente barata, não estariam em tamanho sofrimento. Mas o sofrimento, gente, lembremos que é o arrependimento do não ter feito. Então, é bem isso que o Johnny que ele está falando, porque que na outra situação nós falamos aqui do homem de bem. Então, o que adianta você ter um monte de dinheiro e você não ajudar ninguém? Você não fazer nada por ninguém. Então, se você está esperando que as pessoas fiquem de paparico, a menos que você goste disso, de paparicos fúteis, né? Que também tem um preço, né? Porque assim... Que também tem um preço. E o preço disso chama, aqui, neste plano, chama depressão. Né? Você imagina, você cheio de dinheiro, deprimido e com amigos falsos. É isso que você quer? Sério? E se a gente também não levar para esse circuito tão alto de nível social, mas a gente trazer para a nossa realidade também o quanto a gente de verdade está deixando de fazer também, certo. Né? Então, assim, não dá para dizer, mas ele é milionário, para ele 10 mil não seria problema. Mas R$10 para você seria o problema? Na sua proporção. Então, assim, o que de fato nós estamos fazendo?
Então é muito fácil o julgo, né? É muito fácil eu olhar para alguém que aparentemente esteja financeiramente melhor e dizer que ele é feio, que é hipócrita, que não faz ajuda, que ele não faz, que ele não ajuda. E aí é muito fácil fazer o julgo se eu não olho para dentro de mim e não vejo o quanto eu também poderia estar fazendo, né? Então, né? Vamos aproveitar esse fim de ano, né, Johnny? Aproveitar esse energia, momento, né? Essa energia que a Terra vibra de forma diferente, que tecnicamente a gente está mais humanizado, né? Mais voltado para essa coisa da associação entre si, do apego, do carinho, da atenção, mesmo que seja num intuito só de festa, mas que a gente olhe para essa festa de uma forma diferente, né? Porque muita gente trabalha o ano inteiro para fazer uma reunião familiar, juntar os amigos e se divertir. Põe um itemzinho a mais, põe um itemzinho a mais neste processo que a gente vai ficar melhor, que a gente pode olhar de forma diferente, que a gente pode fazer um momento diferente. Mude um pouquinho o sentido da festa. O sentido da festa, ela deve ser espiritual. Claro que é o momento de comemorar o aniversário de Jesus. Vamos aproveitar, como a Johnny falou, é um momento diferente, né? Extravasa no Ano Novo, que é outro tipo de festa. Que é para um outro tipo de festa. Johnny, que bom que você veio. Eu que te agradeço mais uma vez. O tempo voa, né? A gente pensa 30 minutos para falar uma coisa, é muito tempo, não é nada. A conversa flui e a coisa acontece. Então eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouco desse momento contigo. Grato pela oportunidade mesmo e espero que a gente possa estar sempre falando de alguma forma, direto ou indiretamente, mas eu fico muito feliz de poder me presentear. Isso também é doação. É verdade. Isso também é ficar menos refém do material, né? É legal, é muito bom. As pessoas têm visto o programa e têm nos cumprimentado e têm conversado conosco. Isso é o maior retorno. É saber que muitas pessoas estão se sentindo bem ouvindo o Lenho Verde.